Deus é pai de órfãos. Este é o tema da nossa meditação neste dia, aqui no nosso devocional do Simply Pentecostal. E aqui vos fala a irmã Manuela Barros com você, muito feliz que você tomou este tempo para estar aqui conosco, meditando na palavra de Deus, nos deu este privilégio da sua companhia. Nós estamos aqui todo dia porque fizemos este propósito com o Senhor de estarmos meditando na palavra de Deus, mas eu estou mais feliz porque eu sei que você está comigo para ouvir a palavra de Deus, meditar nela, e nós vamos estar meditando no Salmo de número 68, os primeiros 6 versículos deste Salmo, aonde este versículo que fala sobre o Senhor ser pai dos órfãos me fez pensar, meditar em algo que eu quero compartilhar com você. Portanto, o Salmo de número 68, nós leremos os 6 primeiros versículos e o texto diz assim: Levante-se Deus e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já, e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Aleluia! Queridos irmãos, texto lindo da palavra de Deus, sobremaneira estes 2 últimos versículos, tremendo. Porque este é o Deus que nós servimos, este é o Deus que se fez conhecer para nós. Nós nascemos, crescemos e não o conhecíamos pessoalmente até o dia que encontramos com o Evangelho. Aleluia! Que aceitamos e abrimos o nosso coração para este Deus. Até aqueles de nós que possam ter tido algum conhecimento teórico através da religião, foi no momento que nós nos entregamos, que nós tivemos um conhecimento experimental deste Deus, e esta é a diferença, e é sobre isso que Davi está falando. Porque para você entender em todos os sentidos que Deus é o pai de órfãos, não é uma noção simplesmente teórica, porque senão jamais alcançaríamos. A verdade é que, teoricamente, ou em via pragmática, humana somente, Deus não é pai de órfão nenhum. Ele é um ser espiritual. Ele está no céu. E os órfãos estão vivendo aqui na terra. Mas nós que conhecemos ao Senhor, muitos dentro da igreja, do povo de Deus, aleluia, são órfãos, humanamente falando. Mas o nosso Deus tem sido pai. A beleza aqui é que fala de pessoas que têm situações mais pesadas em alguma área, né? Todos nós temos os nossos apertos, as nossas dificuldades, as nossas realidades do passado, mas os órfãos são aqueles que não têm algo da parte do seu pai. No caso, eu coloquei 4 pontos aqui que os órfãos têm falta e que Deus supre nas nossas vidas como órfãos humanamente. Aleluia. Primeira coisa é de identidade. A identidade, eu sou filho do fulano de tal. Né? Então, a gente que tem um pai é honrado de dizer: eu sou filho, eu sou filha dessa pessoa. Essa identidade com a família, né, é algo que a paternidade, a maternidade nos dá, aleluia, e aquele órfão não tem esta condição de fazê-lo. No entanto, em Deus, nós temos uma identidade. Ele dá em nós, a gente vê na Bíblia, vocês são feitos filhos de Deus. E é o que eu digo, não é só na teoria, porque nós somos transformados e provamos este relacionamento com Deus hoje, eu e você, indiferente da nossa realidade. Vamos dizer que alguns de nós sejam órfãos, né? Eles, como nós sabemos que Ele é nosso Pai. E nós temos nele esta identidade que Ele nos dá. Provisão. Quem tem pai tem provisão, pouca ou muita, com dificuldade ou não, de maneira geral, claro, há extremos de pessoas que possam ter situações adversas, mas de maneira geral, o pai é aquele que provê para o seu lar. Né? Quem não tem pai passa aperto. Lembro-me daquele texto que recentemente meditamos, é da viúva, né? Morreu o seu marido, ficou endividada, já vinham pegar os seus filhos. Que situação difícil. Clamou ao profeta, Deus fez um milagre, mas por que tudo isso aconteceu? Porque faltou a provisão.
né? E Deus, ele é o pai dos órfãos, é aquele que se responsabiliza, aleluia, para prover, faz milagres, abre portas. Deus tem este coração e nós reconhecemos porque na Bíblia, quando Deus ensina ao seu povo a atuar, ele sempre faz menção dos órfãos e das viúvas, ou seja, aqueles que na sociedade mais carecem, que nós, como povo de Deus, ele ensina ao seu povo, vocês prestem atenção de prover para eles, de ajudar, de fazer alguma coisa por eles. Então este é o coração de Deus. E ele hoje ainda traz provisão. O que mais? Formação. A presença do pai na formação de uma criança é muito importante. Quem não teve um pai, quem não teve uma mãe, falta alguma coisa. Mas em Deus e na sua palavra, nós crescemos em sabedoria, nós crescemos em conhecimento, aleluia. Nós crescemos com Deus, com auxílio do Espírito Santo a cada dia. A verdade é que ele supre, Deus supre esta necessidade para a glória do seu nome. Por último, nestes 4 que nós colocamos aqui, a proteção. A proteção. Pai protege. Se uma criança, né, a gente sempre faz essa figura com criança, que é a criança que sente mais esta realidade de ser órfão, né? Uma criança com problema, que alguém faça algo contra ela, bata ou etc., ela vai contar para o pai. E ela espera do pai fazer justiça, prestar conta, ir lá, falar com a mãe, com o pai da pessoa, enfim. Ele vai fazer alguma coisa, ele vai me proteger. No mínimo, aqui atrás dele, eu estou protegido, ninguém vai me pegar. E Deus é o Deus que é pai dos órfãos, aleluia. Deus se move, Deus protege, Deus atua em guardar, aleluia, aqueles que confiam nele, que possam, como crianças, como adolescentes, viver esta dificuldade, esta realidade humana, mas o Senhor Deus diz a palavra, ele é pai de órfãos, ele é juiz de viúvas. Como nós mencionamos o texto da viúva biblicamente, no contexto do tempo de Jesus também, a sociedade, a maneira que era, quando uma mulher ficava viúva, a única manutenção que vinha, não só a manutenção financeira, mas a questão do homem, do pai da família, ele era a voz da família na sociedade. Quando se havia uma peleja, uma causa de justiça, era o homem que ia apresentar aos anciãos da cidade. O homem levava a causa da família. Uma viúva que não tem um marido para pelejar as suas causas, ela não tem mais nada. Ela fica ao léu, ela fica sem absolutamente ninguém para protegê-la. Aleluia! Mas o Senhor, na palavra, ele diz, ele é juiz de viúvas, ou seja, as causas das viúvas. Aleluia! Ainda que a sociedade não a receba, o Senhor as recebe e ele vai agir por elas. E ele diz ainda no versículo 5, Deus, ele é Deus no lugar santo, portanto, ele está estabelecido, ele não se abala, ele é Deus, ele está lá, neste lugar separado, neste lugar santo, num alto monte, aleluia, que é a sua morada. Então, este Deus não se abala. Versículo 6, ele diz, faz com que o solitário viva em família. E nós que antes vivíamos neste mundo sozinhos, né? Às vezes com gente do nosso lado, mas aquele vazio interior, nós somos trazidos a uma família chamada família de Deus. Nós nunca mais, depois que estamos em Cristo, nos sentimos sozinhos, aleluia. E se estamos, precisamos buscar mais ao Senhor, porque Ele estabelece, Ele nos dá, aleluia. E não só amigos para os bens daqui da terra, mas amigos espirituais, com quem nós devemos estar. E é por isso que a igreja primitiva, irmãos, estava todos os dias juntos e orava. O nosso lugar, eu sei que nós temos a casa, os nossos afazeres, mas nós precisamos mais a casa do Senhor. Nós precisamos estar nas reuniões de orações, no culto de doutrina. Isso até às vezes parece que, irmã, não é para todo mundo, não tem tempo. Não. Deus faz com que o solitário viva em família, a família de Deus é a nossa família, aleluia. Ele liberta aqueles que estão presos em grilhões. Quantos? Quantos de nós vivemos prisões grandíssimas? E o Senhor nos resgatou e nos libertou. E hoje aqui, no reino de Deus, nós estamos em liberdade destes grilhões de vício, grilhões espirituais, daquilo que alguns viveram nas mãos de Satanás, tantas coisas tremendas. Estamos livres dos grilhões, aleluia. E até às vezes na caminhada em Cristo nos enredamos em alguma coisa, clamamos, jejuamos e o Senhor liberta, aleluia, porque na presença do Senhor há liberdade. Que nós possamos glorificar a Deus por este Pai
tremendo, por este Deus que está firme no lugar santo, para a glória do seu nome, para a alegria destes filhos, aleluia, na fé, que são seus filhos, a sua igreja, em nome de Jesus. Amém.